Olá, bom dia, a paz do Senhor. Eu sou a missionária Cíntia e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem da Palavra de Deus que muito tem me incomodado esses dias. Em alguns questionamentos meus que eu gostaria de dividir com vocês, está no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versos 2 e 3. Diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? O profeta Abacuque viveu provavelmente uns 600 anos antes de Cristo, na terra de Judá. Seu livro é relativamente pequeno, mas nesse livro nós encontramos uma discussão entre um profeta e o próprio Deus. Abacuque pergunta e Deus responde. Ele se sente em alguns momentos alarmado pelas respostas de Deus. Ele faz as perguntas em um primeiro momento, depois ele volta a perguntar ao Senhor e Deus novamente responde. Abacuque aceita humildemente a réplica do Senhor, louva-o num cântico de adoração. Mas o profeta Abacuque faz pergunta aqui, algumas perguntas que muitas vezes nós gostaríamos de fazer. Abacuque sofria, porque ele via a violência de Jerusalém, a injustiça de seus líderes. E ele não entendia os motivos, o porquê da tolerância do Senhor. Ele dizia, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. No verso 4 desse mesmo capítulo. Aqui, o profeta deixa claro seu pedido de justiça. Ele queria o livramento divino para os inocentes, que ele sabia que ainda existia no meio do povo de Judá. Ele pedia a justiça para castigar aqueles que estavam desvirtuados, os malfeitores. E Deus já responde no capítulo 1, dos versos 5 a 11. Ele responde ao pedido de Abacuque, concordando plenamente com a sua queixa. O povo era de fato violento, injusto, merecia o castigo e Deus já anuncia que o traria logo. Deus prometeu a justiça naquela geração. Mas o instrumento da ira divina era o povo caldeu. Ou seja, eram os babilônicos, que Deus descrevia como um povo forte e cruel. Os caldeus faziam suas próprias leis, não respeitavam a autoridade de ninguém, destruíam seus inimigos com crueldade. Eram adoradores de si próprios, como se eles fossem deuses. Quando Abacuque ouviu a resposta de Deus, ficou apavorado. E dá para entender a reação desse profeta. Imagine você pedindo a justiça de Deus contra alguém que está arrasando com a sua cidade. E
E você ouve uma resposta dessa da parte de Deus. Que Deus estava chamando um povo cruel e forte para destruir a cidade. Quando Abacuque pediu justiça, ele não imaginou a forma que essa justiça chegaria. Porque, de fato, como está escrito na Bíblia, os pensamentos do Senhor são infinitamente mais altos que os nossos. E que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Abacuque questionou esse plano de Deus. Mas os questionamentos de Abacuque tinham como princípios o conhecimento que ele tinha do caráter de Deus. Ele sabia que a ira do Senhor dura só um momento, mas a sua misericórdia dura para sempre. E ele passava a se questionar como Deus destruiria o seu povo escolhido. E aí ele diz, não morreremos. Como? E aí ele diz, ele entende que Deus é tão santo que não pode contemplar o mal e a opressão. E ele diz, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Como compreender naquele momento que a justiça de Deus chegaria através de um povo ímpio? E ele diz assim, por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque não conseguia compreender. E ele questionava como é que Deus, sendo tão piedoso, permitiria que um inimigo cruel alimentasse ainda mais o seu desejo de matar. E aí ele escreve, a todos levanta o inimigo como anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. E mais adiante ele diz, acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Como o único Deus verdadeiro poderia usar um povo que adora a si próprio, que faz de si seus próprios deuses? E Abacuque começa a esperar a resposta de Deus, depois de fazer essas perguntas, e mostra uma atitude admirável. Ele diz assim, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu teria à minha queixa. Abacuque questionou porque ele não compreendia os planos de Deus, mas ele mostrou reverência para com o Senhor. Em momento algum, ele apontou o dedo de acusação para criticar as decisões de Deus. E quantas vezes nós não somente questionamos os planos de Deus, como apontamos o dedo e não aceitamos, criticamos as decisões de Deus para as nossas vidas. E aqui eu aprendo uma lição valiosa. Podemos até perguntar, por não entendermos os planos de Deus e a forma de Deus agir em algumas áreas de nossas vidas. Mas jamais temos o direito de contrariar a sabedoria de Deus. Abacuque não entendia e por esse motivo ele perguntou. Mas ele não demonstrou arrogância. E nem apontou as pessoas que ele sabia que se julgavam, se achavam mais sábias que o próprio Deus.
Ele não julgou a decisão de Deus. Abacuque simplesmente aguardou a resposta. Deus, no capítulo 2, começa a mostrar os motivos pelos quais, posteriormente, ele castigaria os caldeus. Na primeira resposta, Deus prometeu trazer um povo cruel e violento, que eram os babilônicos, contra Judá. Mas Deus conhecia os pecados dos caldeus. E ele já mostra, já diz que traria castigo sobre eles. E os motivos apontados servem de advertência para todos nós, para todas as nações. Primeiro, Deus via na Babilônia, e mostra dos versos 6 a 8, que a Babilônia acumulava bens dos outros. Pelas práticas desonestas e violentas, os caldeus acumularam bens que não pertenciam a eles. Depois dos versos 9 a 11, Deus diz que os caldeus confiavam nas suas fortalezas humanas. Eles usavam a riqueza conquistada em guerras para fortalecer sua própria nação. Eles achavam que podiam construir um ninho, metaforicamente falando, em um lugar alto, achando que nenhum inimigo teria condições de invadir. Até hoje, pessoas, igrejas, líderes, nações se enganam da mesma maneira. Confiam na medicina, confiam na sua própria inteligência, confiam no status de seu poder, confiam nos dons que por misericórdia Deus lhes concede ter. Porque por merecimento ninguém alcança nada diante de Deus. Tudo que somos, que temos, é por misericórdia divina, não por merecimento. E aqui eu vejo e me lembro do que está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 14, verso 34, que diz assim: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Precisamos entender que as nossas vitórias não vêm das nossas fortalezas. Deus é a nossa fortaleza. Somente Ele é forte, somente a justiça dele exalta as nações. Depois, dos versos 12 a 14, Deus viu e dizia que os babilônicos edificavam a cidade com sangue e iniquidade. Como muitos outros impérios, os babilônios construíram com violência e opressão, e Deus reprova a maldade daqueles que procuram levar vantagem sobre os outros, porque a Bíblia nos ensina tudo completamente diferente. Que os mais fortes devem proteger os mais fracos ao invés de abusar deles. Que os mais ricos devem ajudar os mais pobres ao invés de explorá-los. A Bíblia nos ensina a sermos misericordiosos, cheios de compaixão. Depois dos versos 15 a 17, Deus faz um apontamento e diz que a Babilônia envolve outros no pecado. A Babilônia induzia outros países, outras nações a participar dos seus pecados. E aqui, o profeta, ele usa e demonstra uma tática já bastante conhecida, desde o livro de Gênesis. E aí eu me reporto à história das filhas de Ló, que quando quiseram induzir o pai a deitar-se com elas, o que elas fizeram? Deram-lhe vinho. Está escrito
em Gênesis 19, dos versos 30 ao 38. Quer um segundo exemplo? O rei Davi, homem segundo o coração de Deus, que após cometer um adultério com Batseba, queria convencer Urias a voltar para a casa dele. O que ele fez? Diz a Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 11, verso 13. Ele lhe deu bebida forte. E então Deus promete inverter a situação. Ele diz que ele mesmo daria para a Babilônia do cálice da sua ira. Aqui eu aprendo uma lição do cuidado extremo que precisamos ter de não pecarmos contra Deus e de não sermos uma ponte para que os outros pequem também. Do cuidado de não induzirmos outras pessoas a cometer os mesmos pecados que nós. Um outro apontamento do Senhor contra os caldeus, a prática da idolatria. Nas sentenças contra os povos, na Bíblia, encontramos diversos pecados. Todos receberam punição. Mas nenhum desses pecados é mais abominável ao Senhor do que a idolatria. Porque a idolatria, ela envolve uma rejeição total e insensata ao próprio Criador. Porque sendo Ele o único e verdadeiro Deus, na prática da idolatria, Ele é substituído por uma imagem de fundição. E pior, no nosso meio, onde a idolatria, ela não acontece através de imagens de fundição, ela acontece quando colocamos um ser humano no mesmo limiar que o Senhor, no mesmo patamar de Deus. Idolatramos profetas, idolatramos líderes, idolatramos pregadores, como se aqueles talentos fossem deles. A Bíblia diz que onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. E às vezes nós instituímos os nossos próprios deuses. Ah, eu sei pregar. E isso é uma vaidade na minha vida? Isso é idolatria. Ai, eu esqueci que a Bíblia diz que se eu fechar a porta do meu quarto, o meu Deus ouvirá a oração que eu fizer em secreto. Na minha cabeça o inimigo conseguiu impregnar que a minha oração só sobe se eu orar com um profeta, se eu orar com um líder. Por quê? Porque eu já instaurei dentro de mim mesmo que aquele líder, que aquele profeta é um Deus. E eu o idolatro e nem percebo. Eu esqueço. Quantos de nós esquecemos que a Bíblia é a própria voz de Deus falando aos homens e saímos de nossas casas a buscar respostas em homens, em mortais. Muitas vezes, por não termos coragem de colocarmos nossas vidas no altar e pagarmos o preço da consagração de uma vida santificada e dedicada a Deus. Por não termos um elo de comunhão e de intimidade com o Senhor. Deus quer fazer o infinitamente mais na minha vida e na sua vida. E para isso Ele não precisa de pontes. Ele só precisa de um coração aberto, contrito, quebrantado, disposto a ouvir e a aprender. Lá na frente, o apóstolo Paulo resume o argumento, dizendo no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4,
Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. E por todos esses motivos, Deus pretendia castigar os caldeus. Em um primeiro momento, eles serviram sim de instrumento para punir o povo de Judá, mais menos de 50 anos depois da destruição de Jerusalém pelas mãos babilônicas. O império da Babilônia caiu. Deus trouxe a justiça sobre aquele povo ímpio. E aqui eu trago uma outra lição para a minha vida. E repasso para vocês. Não queira ser instrumento de punição na vida do povo de Deus. Por quê? Porque assim como os babilônicos, em um primeiro momento foram instrumentos de punição e de justiça contra o povo de Judá, pouco tempo depois esse mesmo povo, que Deus conhecia o que estava no oculto, foi punido e caiu para nunca mais se levantar. Às vezes o dedo que aponta, pensando que está trazendo a justiça ou trazendo à luz alguma coisa, sem necessidade, porque todas as coisas estão nuas, patentes diante de Deus. Às vezes esse mesmo dedo volta-se para si em um momento de ira e de justiça divina por algo que nós mesmos plantamos no passado. Abacuque termina no verso 20 do capítulo 2 dizendo: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque ouviu a segunda resposta de Deus, alarmado, mas não questionou mais. No capítulo 3 nós já vemos um cântico de louvor, no qual o profeta reconhece a sabedoria, a justiça e o poder de Deus e se mostra absolutamente submisso a ele. Abacuque pede misericórdia. Ele sabe que Deus age em justiça, mas ele também conta com a piedade do Senhor. Ele louva a Deus, dando glória pelo poder e pela sabedoria de Deus. Reconhece que Deus usa de grande força para aplicar a justiça. Ele enxerga que Deus é maior que o universo e, obviamente, muito superior a todos os seus inimigos. O profeta se sente fraco, suportando a grandeza da revelação com grande dificuldade, mas ele deposita sua plena confiança no Senhor, dizendo que continuará louvando a Ele mesmo se não sobrar nada. Hoje, eu te convido a mesmo não vendo nada, a mesmo não vendo ovelhas no curral, a percebendo que o fruto da oliveira pode mentir. Eu te convido a mesmo assim a adorar a Deus, a continuar confiando nele, mesmo não vendo nada. Abacuque começou seu livro tentando entender o que Deus faz e terminou sem compreender totalmente a justiça e a sabedoria de Deus. Mas ele aprendeu o mais importante, a mensagem que pode nos sustentar no meio de nossas angústias, que eu quero repassar para vocês. Não precisamos compreender tudo o que Deus faz, mas precisamos saber que tudo é Deus que faz. A paz do Senhor a todos. E que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.